Olá, trilheiros e trilheiras! Meu nome é Camila e eu quero saber se estão prontos para começar a primeira aula do nosso curso sobre formação, suspensão e extinção do processo. Nós estudaremos sobre o momento da formação do processo, tanto quanto para o autor como para o réu. Abordaremos um pouco sobre a petição inicial e seus requisitos, veremos ainda as hipóteses de suspensão do processo uma a uma, a possibilidade ou não da suspensão do processo no juizado especial e, por fim, a extinção do processo, aprendendo sobre a sentença com e sem resolução de mérito. Então, vamos lá? Bom, nessa primeira aula, vamos aprender sobre a formação do processo. Sabemos que a jurisdição é inerte. O Código de Processo Civil prevê que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso do juiz, ou seja, a parte deverá provocar o judiciário para que se dê início ao processo. Esse dispositivo encontra respaldo no artigo 2º do Código de Processo Civil, que dispõe que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Na verdade, o que nós precisamos saber é que tem prevalecido o entendimento de que a formação do processo é gradual e depende da iniciativa da parte. O Estado juiz só vai atuar se for provocado pela parte interessada. Devemos dar importância também à regra contida na parte inicial do artigo 312 do CPC, que dispõe que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Pessoal, a petição inicial pode ser conceituada como instrumento da demanda, e é por meio dela que nós exercemos o nosso direito de demandar. O artigo 319 do CPC traz um rol de requisitos que deverão estar inseridos na petição inicial. Vamos dar uma olhadinha neles? Bom, a gente vai ter a indicação do juízo a que é dirigida. A petição inicial é dirigida ao Estado, pois é para ele que é formulada a tutela jurisdicional. E nesse caso, se o juízo for absolutamente incompetente, no qual todos os atos decisórios são nulos, o magistrado poderá encaminhá-lo ao competente. Mas se deixar de fazê-lo ao despachar a petição inicial, caberá ao réu suscitar a incompetência absoluta. Mas, a qualquer tempo o réu ou o autor poderão suscitar o problema, bem como o juiz reconhecer sua própria incompetência, e isso a gente vai encontrar lá no parágrafo 1º do artigo 64 do CPC. Agora, se o juízo for relativamente incompetente, a petição só poderá ser encaminhada ao juízo competente após o acolhimento da exceção de incompetência oposta pelo réu. Porém, se a exceção não for oposta pelo réu, o juízo relativamente incompetente terá a competência prorrogada conforme o artigo 65 do CPC. Continuando, indicação dos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. É necessário analisar a legitimidade do autor e do réu para serem partes, bem como individualizar e distinguir as pessoas físicas e jurídicas das demais. O estado civil faz-se necessário para verificar a regularidade da petição inicial nos casos em que o autor precisa de outorga uxória. O endereço é imprescindível para determinar a competência territorial e a citação do réu. Continuando. Indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido. Esse inciso se refere às causas de pedir. Bom, pessoal, todo direito ou interesse a ser tutelado surge em razão de um fato ou um conjunto deles. Por isso, eles são necessários na petição inicial. E os fundamentos jurídicos têm relação com os fatos jurídicos, ou seja, os fatos que motivam alguém. É a ligação daquele fato ocorrido ligado ao fundamento no ordenamento jurídico. Próximo. Indicação do pedido com as suas especificações. Pessoal, o pedido também limita a atuação jurisdicional. Nós temos aqui pedido imediato, é sempre certo e determinado, é o pedido de uma providência jurisdicional do Estado. Exemplo, sentença condenatória, declaratória,
constitutiva, executória, etc. Pedido mediato pode ser genérico nas hipóteses previstas na lei. É um bem que o autor pretende conseguir com essa providência. Pedido alternativo, está lá no artigo 325 esse. Aqui, o devedor poderá cumprir a prestação de mais de um modo. E o pedido cumulativo, que podem ser indicados cumulativamente, desde que conexos. Continuando, valor da causa. Conforme o artigo 291 do CPC, toda causa deve ter um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico, já que o valor se presta a muitas finalidades, como base de cálculo para a taxa judiciária ou das custas, definir a competência do órgão judicial, definir a competência dos juizados especiais, base de multa imposta ao litigante de má-fé e base para o limite da indenização. Próximo, indicação das provas pelo autor. Pessoal, é de praxe forense a gente deixar de indicar as provas apenas protestando na inicial, todas que sejam necessárias. Em razão disso, surgiu um despacho inexistente no procedimento que é: indiquem as partes as provas que efetivamente irão produzir. Bom, mas, enfim, vamos lá para os tipos de provas, que são a documental, fatos que são comprovados somente por escrito, pericial, fatos que dependem de um parecer técnico, testemunhal, fatos demonstráveis por testemunhas. A nossa próxima opção é a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Bom, embora exista essa opção, o artigo 334 do CPC acaba impondo uma regra de designação obrigatória de audiência de conciliação, que só não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, ou, quando for o caso, de não se admitir a autocomposição. Tá, mas e a formação do processo? Para o autor, o processo se inicia com um ajuizamento, quando a petição inicial for protocolada. A partir desse momento, já há o processo, tanto que a inicial pode ser indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito. E isso está lá no artigo 485, inciso 1 do CPC. No entanto, quanto ao réu, a propositura da ação só vai produzir os efeitos mencionados lá no artigo 240, que é induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir in mora o devedor, depois que ele for validamente citado, ou seja, a relação jurídica processual só estará completa com a integração dele, do réu, ao processo. E isso também está lá no artigo 312. Por isso, quando for rever a matéria, não se esquece de dar uma olhadinha lá no 312 não, hein? Bom, uma vez registrada a petição inicial, no caso de ser vara única na localidade, ou distribuída, quando existem várias varas na localidade, o juízo competente para qual houve essa distribuição, via de regra, vai continuar a condução desse processo até a sua extinção, ou seja, o finalzinho dele. E para a gente finalizar essa parte sobre a formação do processo, não se esqueça que o novo Código de Processo Civil, assim como o antigo CPC, fez questão de considerar proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Artigo 312, hein? Mas e a formação do processo no Juizado Especial Cível? A Constituição garante a todos o acesso à justiça. É um direito garantido a todos os indivíduos de ir a juízo pedir a tutela jurisdicional. Tá, mas nós sabemos também que, via de regra, a capacidade postulatória é privativa de advogado, né? No entanto, os juizados especiais cíveis, nas causas em que o valor não ultrapassará 20 salários mínimos, a parte poderá comparecer ela mesma para dar início ao processo. Nesses casos, a presença do advogado não é obrigatória, mas sim uma mera faculdade da parte. Lembram que nós falamos que o processo se formava com a petição inicial? Então,
Nesse caso, o processo vai se instaurar com a apresentação do pedido da parte, podendo ser ele escrito ou oral, feito junto à Secretaria do Juizado, conforme o artigo 14 da Lei 9.099 de 1995. Normalmente, as pessoas chegam e contam os fatos para os funcionários, ou seja, é mais comum que seja feita de forma oral e logo redigida pelo funcionário do juizado. Dificilmente a pessoa leva sua reclamação por escrito. Mas, não se esqueça que a parte só não necessitará de advogado se a causa tiver valor de até 20 salários mínimos. Acima desse valor, a presença do advogado é obrigatória. Bom, pessoal, terminamos nossa aula sobre formação do processo. Na próxima aula, nós estudaremos sobre a suspensão do processo. Um abraço a todos e até lá!